Os Ungidos do Senhor. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 16 de maio de 1969. Da última obra de Toynbee, e ele disse que a fé judaico-cristã o deixa frio. Agora, aos olhos do mundo, ele é uma mente brilhante. Aos 3 anos, ele conseguia ler grego e latim, e todas essas línguas eram para ele tão fáceis quanto a língua de sua mãe, que era o inglês. Mas ele era completamente intocado, e hoje está com 80 e poucos anos, pela fé judaico-cristã, porque não tinha visão. Ele acha que pode chegar a um grande padrão para o homem e forçá-lo a um certo padrão baseado em sua mente racional e em seu conhecimento, segundo ele, da história. Agora, aqui, você lê no livro do Apocalipse. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Agora, você pensará que se trata de um único homem, Jesus Cristo, pois o mundo inteiro pensa em Jesus Cristo como um ser único que veio ao mundo há 2000 anos. A palavra Jesus Cristo realmente significa Jesus é o mesmo que Jeová, e Jesus significa o Senhor. Cristo é o mesmo que Messias e a palavra significa o ungido. Então, na verdade, a palavra Jesus Cristo é o ungido do Senhor. João 1, 41. Não um único homem. O Senhor e seu ungido. Bem, agora, quem é seu ungido? Dizem-nos. A soma da tua palavra é a verdade, a soma delas. A tua palavra é a verdade, não a altere, deixe-a como está. Agora, Jesus vem para cumprir as Escrituras, e esse é o próprio Senhor vindo para cumprir as Escrituras. Esse Senhor é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o único Jesus nas Escrituras e esse é o único Deus. Quando Craig Robinson disse a Blake: "O que você acha de Jesus?" Ele respondeu: "Jesus é o único Deus", e então se apressou a acrescentar: "E eu também, e você também." Bem, o homem não acreditará nisso. O homem não aceitará o fato de que sua maravilhosa imaginação é Deus. Ele vê essa coisinha aqui sofrendo e não consegue conceber que o Deus que criou o universo e o sustenta seja um com a sua maravilhosa imaginação humana. Mas Blake quis dizer isso, e quis dizer literalmente, que a sua maravilhosa imaginação humana é Deus. Então ele disse: Jesus é o único Deus, mas eu também e você também. Então, infelizmente, eles foram jantar e não houve mais discussão entre Robinson e Blake. Agora, ele nos diz: "Graças te damos porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos." Mateus 11, 25. Bem, a palavra pequeninos não significa uma criança pequena, seja um bebê ou uma criança, significa o iletrado. Ou seja, o filho das Escrituras, o iletrado. Mas Deus escolheria o iletrado para confundir o sábio, porque ele se revelaria ao iletrado. Então, escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi da tua vontade. Então ele acrescenta: E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho. Mateus 11, 27. Agora, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai o meu jugo é uma expressão em hebraico para aprender as Escrituras. Aceitem a minha compreensão das Escrituras com base na minha própria experiência pessoal e não nas tradições dos homens. Aceite. Vou lhe dizer quem são. O homem está disposto a aceitar aquilo que está em conflito com as tradições dos homens. Aqui, acabamos de ver 90 santos destituídos. Não apenas destituídos, eles eram inexistentes. Depois de ganhar centenas de milhões com os pobres vendendo-lhes pequenos medalhões e vendendo todas essas coisinhas, agora eles vêm e dizem que eles não existiram, apenas um grande mito. Quem começou isso? A Igreja, por razões financeiras e para fazer fortunas. Mas hoje a pressão é para acabar com esse absurdo e eles reduziram 90 a 0. Tendo vendido centenas de milhões desses pequenos medalhões para proteger alguém de quê? Quando não há intermediário entre você e Deus. Pois você é Deus. Sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus. Diga eu sou, e é Ele. Agora,
Vejamos quem é este Cristo. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Este não é Jesus, este é Cristo, o primogênito. Cristo significa o ungido. Quem é o ungido? Ele disse: Eu vim apenas para cumprir a Escritura. Então, eu volto ao Antigo Testamento, pois ele só pode cumprir o Antigo Testamento, não havia o Novo. Então, ele se volta para o Antigo e para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Levanta-te, unge-o, pois este é ele. E Samuel pegou o óleo sagrado e ungiu Davi, que era o ungido. No Salmo 89. Com o meu óleo sagrado ungi. Ele está falando agora com Davi. Encontrei Davi, e Davi clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Eu o farei o primogênito. Agora, as palavras não podem ser quebradas. Ele é o Cristo das Escrituras e o ungido. O Jesus das Escrituras é o Eu Sou, que é o próprio Deus. É Deus quem vem ao mundo vestindo estas vestes que você agora veste. Quero dizer, seu sangue e sua carne. Este ser de carne e sangue que você é, essa é a veste que ele veste. Você diz eu sou, esse é ele. Mas você desempenhará todos os papéis. Agora, que papéis ele desempenha? Todos eles. Em que sentido? Ouça atentamente as palavras. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Que terra? Ele disse. Ele fez uma vestimenta para o homem, e a vestimenta foi feita da terra, do pó. Esta vestimenta. Gênesis 2, 7. E quando eu for levantado desta vestimenta de carne e osso, atrairei todos os homens a mim. Que homens? A palavra homens foi adicionada para dar sentido à frase, não está no roteiro. Mas eu atrairei todos a mim. Agora, Deus somente age e está em seres ou homens existentes. Blake. Ele age em mim. Bem, quem é ele? Minha imaginação, isso é Deus. Ele somente age em nós. Quando eu tiver desempenhado todos os papéis, mais todos, então a soma de todos os papéis personificados é o seu Davi ungido. A soma de todos os papéis que o homem irá desempenhar, porque Deus é homem e o homem é Deus, a soma de todos os papéis personificados é o eterno jovem Davi, o ungido, o Cristo, o Messias. Ninguém deixará de desempenhar esses papéis até que ele desempenhe todos. Por que você não pode ressuscitar Davi? A promessa é que não o deixarei na cova. Tu não me deixarias na cova da desolação. E então ele clama. Tu me redimiste, Senhor, Deus fiel. Salmo 31, 5. Bem, o Deus que redime Davi é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Você é aquele que veste a vestimenta enterrado em você está esse poder grandioso, seu filho. Quando você tiver desempenhado todos os papéis, de repente há uma erupção dentro de você e diante de você está Davi. Esta é a história sagrada, não a história secular. Esta coisa continua para sempre. Então, aqui, o ser que você realmente é Deus. Nunca houve outro Deus e nunca haverá outro Deus. Pois Deus é um. Ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é um só. Deuteronômio 6, 4. Não 2. Então, diga eu sou, você não pode dividi-lo. Bem, você não pode dizer eu sou? Eu digo, eu sou. Agora, como você pode dizer eu sou e eu digo eu sou e nós dizemos eu sou, e dizer que não está dividido? O um caiu em divisão e nós agora somos os dispersos, todos dispersos. Nós somos os Elohim. É uma palavra plural, mas é preciso que todos unificados formem o um. Então, um cai em divisão e, depois de desempenhar todos os papéis, ele então ressuscita em unidade, e essa unidade é simplesmente Deus, eu sou. Então, no final da jornada, não importa qual papel você esteja desempenhando agora, você desempenhou muitos.
Este pode ser o seu último papel, eu não sei. Mas você não deixará este mundo de morte onde Deus foi crucificado. A crucificação acabou, a morte acabou, o sepultamento acabou, o inferno acabou. Pois este é o inferno e nós ressuscitamos dele. Portanto, não diga que você é um homem indo para o inferno, ou quando ele foi para o inferno. Ele está no inferno. Este mundo é o inferno. Pergunte-se: como ele se levanta dele? Ele se levanta dele apenas desempenhando todos os papéis, pois essa foi a sua promessa a si mesmo no princípio. Você e eu estávamos juntos como irmãos, e juntos como irmãos formamos aquele que é chamado Senhor, pois esta é a palavra Elohim. Quer traduzamos como Deus, traduzimos também a palavra Eu sou como o Senhor. Não consigo encontrar uma maneira melhor de traduzi-la. Eu sou o que é o Senhor. Agora, quem é o pai de Davi? As Escrituras dizem que é Eu sou. Pois o nome do pai é Jessé, e Jessé é qualquer forma do verbo ser, que é Eu sou. Portanto, encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Portanto, sabendo disso, você não pode condenar nenhum ser neste mundo pelo que ele fez, pelo que está fazendo e pelo que pode fazer. Pois, quando tudo chega ao fim, você representou todos eles de qualquer maneira. Você representou cada papel. Se você não o representou, não poderia conjurar Davi. Davi vem no final. Ele foi destinado antes da fundação do mundo, mas se manifestou no fim dos tempos. Somente no final da peça você vê Davi. Ninguém o encontrará. E ao encontrá-lo você sabe quem é o Pai, porque Davi está diante de você e o chama de Pai. Não é apenas um Davi, é o Davi da fama bíblica. Então você percebe que não é secular, é sagrado. Toda a história contada na Bíblia é história sagrada, não é história secular. E um Davi pode ou não ter vivido como rei na terra, isso não significa nada, mas o Davi mencionado nas Escrituras é história sagrada. Quando ele está diante de você, ele o chama de pai, e você conhece sem incerteza a relação entre você e aquele que observa. Aqui está seu filho. Antes de você começar o drama, isso fazia parte da trama, mas você só o encontrará no final. Portanto, a história não é que o filho revela o pai, o que ele faz, mas sim que o pai revela o filho. Então, onde está o filho? Como nos é dito no último livro do Antigo Testamento. O filho honra o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está o meu filho? E o Antigo Testamento se encerrava com o ponto de interrogação. Onde está o meu filho? Pois se é preciso um filho honrar o pai e eu sou o pai, onde está o meu filho? Então, você espera que os anos inumeráveis preencham o tempo, e então começa o novo, que é apenas o cumprimento do antigo. É um livro. Não poderia haver novo sem o antigo, e o novo é apenas o cumprimento do Antigo Testamento. O antigo não é história secular, o antigo é história sagrada. Então, o homem começa a se desdobrar dentro de si mesmo, e todo o drama, como nos é contado no antigo, faz sentido quando começa a se desdobrar dentro do homem. Aqui está um homem nascido neste século, no ano de 1905. Que relação tenho eu com qualquer personagem das Escrituras? Se você pudesse rastreá-lo, como alguém tentou rastrear alguém, e dissesse que remonta a Salomão, que Salomão? Você remonta a Davi, que Davi? Volta a Abraão, que Abraão? Esses são estados eternos da mente, não são seres físicos de carne e osso. Esses são estados eternos da mente pelos quais o homem passa. E quando o homem passa, Deus passa, porque Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Então, aqui, a jornada é a partir da crucificação, que é uma limitação autoimposta. Ele disse: Ninguém tira a minha vida, eu mesmo me entrego. João 10, 18. Ainda assim condenamos uma raça de pessoas por tirar a vida de alguém que não viveu mais do que São Cristóvão viveu. Esse não é o Cristo das Escrituras, esse não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Jesus,
e nunca houve outro Jesus. Assim, Cristo se revela no homem. Quem é Cristo? Davi, ele é o ungido. Quando Deus desempenha todos os papéis, a soma dos papéis se personifica e se apresenta diante dele, e ele olha para o rosto de alguém que ele conhecia de antemão, que o mundo existia. Ele conhecia o resultado final, e Davi é o resultado final da jornada pela morte. Este é o grande mistério da semente que cai na terra, como nos é dito. Se a semente, caindo na terra, não morrer, fica ela só, mas, se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Assim, Deus, restringindo-se às limitações do homem, que é o limite da contração, o limite da opacidade, então ele atravessa este mundo da morte, este mundo da geração. E tendo desempenhado todos os papéis, condenando e fazendo todas as coisas que fazemos, no final, quando você chega ao fim da jornada, há uma explosão nele. Como lhe é dito? Ele foi sepultado em Sião. Bem, Sião é o seu próprio crânio maravilhoso, isso é Sião. Essa é a fortaleza que Davi conquistou, e ele a conquistou subindo pelo poço de água, construindo em espiral. Então, ele só conseguiu construí-la e conquistá-la movendo-se em espiral para dentro do crânio. É lá que ele está enterrado. Uma noite, há uma explosão dentro do seu crânio, e quando tudo se acalma, aqui está você. Você, o observador que é Deus. Bem, quem está observando? Eu sou. Bem, qual é o nome de Deus? Eu sou. Êxodo 3, 14. Esse é o seu nome para todo o sempre. Bem, quem está observando? Eu sou. O que você está observando? Meu filho. E qual é o nome dele? Davi. Aqui está o meu amado em quem me comprazo, aqui está o meu ungido. A Escritura então se cumpre em mim, pois eu vim apenas para cumprir a Escritura, não para fazer nada no mundo. Ser rico, tudo bem, se você quiser ser rico; ser pobre, tudo bem, se você quiser ser pobre. Porque, de qualquer forma, você já desempenhou todos os papéis. Mas você não está destinado a ser rico ou pobre. A predestinação da Escritura é sagrada. Você não está destinado a ser rico ou pobre, você pode ser qualquer um dos dois. E agora, ao tomar este poder maravilhoso que você realmente é, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, e ousar assumir que você é o que no momento sua razão nega, seus sentidos negam. Se você caminhar na suposição de que você é o que eles negam, sabendo quem está caminhando nessa suposição, e que todas as coisas são possíveis para Deus, você externalizará isso em seu mundo. Como? Realmente não importa. O vasto mundo inteiro deve desempenhar o papel necessário para auxiliar o nascimento dessa suposição. Essa suposição pode ser falsa e é falsa no momento da suposição, mas não importa. Se você persistir na suposição, ela se solidificará em fato. Porque quem está assumindo? Deus, quando você assume. E assim, eu ouso assumir que eu sou, e eu nomeio isso, então eu ouso caminhar nessa suposição como se fosse verdade. Se eu for fiel à suposição de ver o mundo como eu veria se fosse verdade, ele tem que se cristalizar e se tornar um fato objetivo. Mas todos esses fatos objetivos são apenas sombras e eles desaparecem de qualquer maneira. Portanto, a verdadeira predestinação mencionada nas Escrituras não é secular, é sagrada. Isso aconteceu antes que o mundo existisse, e então Deus desceu ao mundo da morte e assumiu estas vestes de carne e osso, desempenhando todos os papéis. Falo por experiência própria. Portanto, quando digo, nas Escrituras, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, peço-vos que acrediteis nas minhas próprias experiências. Pois, vos é dito. E eu, se for levantado da terra, atrairei todos a mim. Bem, fui levantado da terra e, ao ser levantado deste corpo em forma espiral, encontrei-me revestido de um corpo de fogo e ar, sem necessidade do sol, da lua, das estrelas, pois sou a luz do mundo. Não precisei de nenhuma luz externa. Ali fui levantado, literalmente, da terra. Não apenas para fora desta vestimenta, mas não fiquei sobre a terra, eu deslizei sobre ela.
E me deparei com uma cena de imperfeição, imperfeição humana: o cego, o coxo, o manco, o atrofiado. Todos estavam me esperando, todos sentados, e enquanto eu deslizava por ali, cada um se tornava perfeito porque eu era perfeito. Então, a Escritura me vem à mente. Sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Bem, quem usou essa parte? O Pai a usou. Bem, quem é o Pai? Eu sou. E quando cheguei ao fim e cada um foi aperfeiçoado, então este coro celestial cantou: Está consumado. O último grito na cruz. Esta é a cruz. Não há outra cruz que Deus já tenha usado. O homem, em seus conceitos estúpidos e equivocados das Escrituras, pregou os homens a uma cruz de madeira. Mas Deus não está pregado a uma cruz de madeira, ele está pregado a esta vestimenta de carne. Esta é a cruz, a única cruz. Quando cheguei ao fim, eles gritaram: Está consumado, e eu mais uma vez me congelei nesta pequena vestimenta, a cruz, para contar a história a todos que quisessem ouvir. Alguns acreditarão e outros não, mas contei-na mesmo assim para encorajar aqueles que podem ser persuadidos a modificar seus conceitos fixos e sua herança. Você nasce em um determinado ambiente, portanto, eles herdaram sua religião. E eles pensam agora que esta é a única coisa e acham difícil modificá-la, porque seus pais e antepassados lhes ensinaram isso. Mas eu lhes digo, tudo está dentro de nós, toda a história da Bíblia está contida no homem e deve se desenrolar dentro do homem. Quando chega ao fim da jornada, há apenas dois, o pai e seu filho. O pai você descobrirá quando chegar ao fim para ser você mesmo. Você é Deus Pai e o filho é Davi, como está escrito nas Escrituras. Este é meu filho no Salmo 2. Proclamarei o decreto do Senhor. Tu és meu filho, hoje te gerei. Agora, tomemos uma pequena passagem do 4º capítulo do livro de Atos. O livro de Atos foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas. Seja lá quem for, ninguém sabe. De qualquer forma, são todos anônimos. Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém sabe quem foram. São apenas títulos, mas não sabemos quem são. Sabemos que o livro de Lucas foi escrito pelo mesmo autor que escreveu o livro de Atos. Agora, aqui, nossos chamados sábios, os grandes estudiosos, não conseguem acreditar no que está escrito. Permitam-me citá-lo do 4º capítulo do livro de Atos. Tu, Senhor, que pela boca do teu servo Davi disseste: Por que se enfurecem as nações e por que os povos imaginam coisas vãs contra o Senhor e o seu ungido? Ora, a palavra traduzida como servo significa em grego, e sempre que aparece fora desses pequenos pontos peculiares onde os estudiosos não conseguem acreditar que seja realmente o que se supõe, é traduzida como filho ou criança. Se for encontrada antes da palavra Jesus, eles a chamarão de filho. Se for encontrada antes da palavra Davi, eles a chamarão de servo. Não é bem assim. Pois no mesmo Salmo 2, este é agora o primeiro e o segundo versículos, no 7º versículo, contarei o decreto do Senhor. O mesmo ser falando. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E a palavra de Deus não pode ser anulada. Então nos é dito: Não acrescenteis a ele, não tireis dele, deixai-o, e um dia o cumprireis, pois viestes ao mundo apenas para cumprir as Escrituras. É tudo o que viestes fazer. Assim, todas as vossas realizações no mundo desaparecerão como fumaça, como está escrito nas Escrituras. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como um vestido, e tudo o que nela semelhantemente, mas a tua salvação durará para sempre, e a tua redenção não terá fim. Isaías 51, 6. Mas todo o resto desaparecerá. Os homens de hoje que fazem fortunas, tudo bem, deixem-nos fazer fortunas, e eles querem deixar para trás uma biblioteca. O nosso novo presidente, que acaba de entrar na Casa Branca, está agora a começar a construir uma biblioteca como um monumento a si mesmo. Ele não causou qualquer impacto até agora no nosso mundo, mas neste momento está a preparar-se para deixar uma pequena pegada nas areias do tempo,
e a pequena maré virá e apagará tudo como se nunca tivesse existido. Deus o abençoe, que ele tenha seu desejo realizado com uma linda biblioteca e todas essas coisas. Mas é um absurdo quando o único propósito da vida é cumprir as Escrituras. Ele disse: Eu vim para cumprir as Escrituras e então, pegando a Bíblia, explicou àqueles, começando por Moisés, a lei, os profetas e os salmos, tudo o que lhe dizia a respeito. Lucas 24, 27. Pois ele disse: No rolo do livro está escrito tudo sobre mim. Salmo 40, 7. Bem, aqui está um homem simples dizendo aos homens nascidos como ele nasceu que o livro é todo sobre ele. Mas não é a vestimenta que ele veste que fala, é o ser interior que vivenciou as Escrituras, que as entende. E então ele as interpreta com base em sua própria experiência, e agora convida o mundo a tomar sobre si o meu jugo e aprender de mim. Não aceite o conceito tradicional transmitido ano após ano, pois é falso. E então, que cristão, esta noite, ao ouvir a palavra Jesus Cristo, não pensaria em um ser único que nasceu de uma maneira incomum há 2000 anos? E não é bem assim. Sim, existe uma experiência em comum dentro do indivíduo, mas vai acontecer com todos. E é um nascimento. Mas não é o nascimento do ventre de uma mulher chamada Maria ou qualquer outro nome, é do ventre do próprio crânio. Você sai do seu próprio crânio e todas as imagens descritas em Mateus e Lucas o cercam. Então você sabe que é tudo sobre você. No volume do livro é tudo sobre mim. Você não percebeu até que aconteceu. Mas tudo começa com a sua ressurreição. Você desperta dentro do seu crânio para se descobrir sepultado como se, bem, estivesse selado. O túmulo está selado, não há abertura. Então, tendo despertado completamente dentro do seu crânio, de uma forma como nunca esteve acordado antes, você sai. Ao emergir do seu crânio, você sai da mesma maneira que uma criança sai do ventre de uma mulher, e então ao seu redor está toda a imagem contada em Mateus e Lucas a respeito do nascimento de Jesus. E a palavra Jesus significa Jeová. É o nascimento de Deus. Em outras palavras, é uma expansão superior de si mesmo. Só existe Deus no mundo, não há nada além de Deus. E assim, Deus está sempre se expandindo. Ele impõe um limite à contração, mas não há limite à expansão, um limite à opacidade, mas não há limite à translucidez. Ele assume o limite que é a morte, este mundo da morte. Isto é o inferno. Então, tendo passado por ele, ele rompe o vínculo e sai dele. Mas ao sair disso, tendo passado por isso, ele se expande além do que era antes de sua descida ao inferno. Você diz, bem, então Deus não é absoluto. Se Deus fosse absoluto, não haveria alegria, não haveria filho, e você não poderia se expandir. Como você poderia se expandir se estivesse completamente além da expansão? E essa mesmice seria um inferno incomensurável. Mas a alegria da expansão constante. A verdade é uma iluminação sempre crescente. Você não pode encaixá-la e dizer que é para sempre, que continua para sempre. Tendo desempenhado os papéis e tendo trazido tudo para fora e unido tudo dentro de si mais uma vez, ele é maior em razão da experiência. Bem, então ele concebe outra peça, uma peça muito maior e mais difícil, e assume a limitação de tudo, então ele rompe os laços dela e ressurge mais uma vez. Pois a ressurreição é o ato mais poderoso de Deus. Então, aqui, você é Deus. Deus se tornou você. Não quero dizer que essa coisinha minúscula chamada Neville seja Deus, não, o ser que está falando com você é. O ser que teve a experiência é. Ele ainda está sujeito a todas as dores da mortalidade. Ele pode ter uma dor de cabeça esta noite, pode beber demais esta noite e dormir com uma cabeça grande e acordar amanhã com uma ainda maior. Todas essas coisas que ele pode fazer não têm nada a ver com o ser que eu sou. Se você for me julgar pelo que eu faço fisicamente, você nunca saberá o ser que eu sou. Você nunca saberá o ser que alguém é, pois o ser de cada ser que está desempenhando o papel é Deus. Deus só age e está em seres ou homens existentes.
E então ele está agindo em mim como minha maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Nunca houve outro Deus e nunca haverá outro. Agora você pode colocar isso à prova neste mundo. Mas aceite de mim o que eu experimentei. Tome meu jugo sobre você e aprenda comigo. Eu lhe digo, você está aqui com um propósito. Cumprir as Escrituras. E o papel que você está desempenhando agora está se somando ao todo. Quando você tiver desempenhado todos os papéis, a soma dos papéis o confrontará como um único ser, e esse único ser é o eterno jovem Davi. Pois você é um pai e, se você é um pai, deve haver um filho testemunhando sua paternidade. Portanto, deve haver o resultado da experiência, e Davi é o resultado, o filho testemunhando a experiência que você, como pai, teve. E tudo isso se desenrola dentro de você. Agora, neste nível prático, você pode colocar isso à prova. Quer dizer que minha imaginação é realmente Deus e que todas as coisas são possíveis para Ele? Sim. Como posso testá-la? Bem, o que você quer? Essa é a primeira pergunta. O que você quer? E diga o que quer. Não sugira a ninguém o que eles devem querer, deixe que digam. Se estiver dentro do seu código de decência, então faça. Se você me disse que quer que este morra, então vá até outra pessoa. Você encontrará outros que rezarão com você, mas não venha até mim. Quero que este quebre o pescoço, que este quebre o pé, bem, não venha até mim. Não está dentro do meu código de ética. Se ele disse que quer ser rico, tudo bem, quero que saibam que está tudo bem. Coisas que eu sinto que não machucariam ninguém se você se tornasse isso, mas se você vai machucar alguém para realizar seu desejo, não venha até mim. Mas não posso negar um princípio, e vou lhe contar o princípio e deixá-lo à sua escolha e aos seus riscos. Então, você pode querer machucar alguém. Não posso negar que você poderia aplicá-lo para esse fim. Mas, no final, você descobrirá um dia que não foi outra pessoa que você machucou, foi a si mesmo, porque, em última análise, não há outro. Há apenas Deus e um Deus desempenhando todos os papéis. Então, se você quiser machucar alguém, no final, descobrirá que está, na verdade, machucando a si mesmo. Como nos é dito. E Jó orou por seus amigos, e seu próprio cativeiro foi levantado. Jó 42, 10. Quando ele se esqueceu de si mesmo em seu amor pelos amigos e sinceramente desejou que eles tivessem sucesso, e então entrou em um estado de empatia por eles, seu próprio cativeiro foi levantado. Ele se tornou 2 vezes mais rico, 2 vezes mais poderoso do que era antes dos horrores que experimentou. Então, o que devo fazer? Pois bem, diga-o você. Ao dizer isso, você me dá algo que eu posso construir. Quando eu ouço que você quer e é algo que eu realmente poderia querer para mim, então temos um objetivo. Eu direi, bem, agora diga-o você, e eu sei o que você quer, e presumirei que você o tem. Tentarei me persuadir, da melhor maneira possível, de que você me disse que o tem, e acreditarei na realidade deste ato imaginário. Este meu ato imaginário é Deus em ação, pois Deus é a minha imaginação e eu estou imaginando. Portanto, se eu imagino que você é o que gostaria de ser, isso é Deus em ação. Essa é a palavra de Deus, e a sua palavra não pode retornar a ele vazia, ela deve realizar aquilo para o qual ele a enviou e, de fato, dar fruto, para que ele saiba que a sua palavra é uma palavra fértil. Bem, se a minha imaginação é Deus, os meus atos imaginários são Deus em ação. Olhe para dentro da sala. Você vê algo nesta sala ou em todo o vasto mundo que não tenha sido imaginado primeiro? As roupas que você veste, as cadeiras em que se senta. Tudo neste mundo foi apenas imaginado e depois se tornou realidade. Os quadros na parede. Tudo isso vem da imaginação do homem. Tudo bem, então ele primeiro imaginou. Meu alfaiate pegou um pedaço de tecido sem forma e, quando descobriu a cor que eu queria, disse: Você quer abotoamento simples ou abotoamento duplo? Abotoamento simples, tudo bem. Agora, deixe comigo, Neville, eu entendo mais de fazer ternos do que você.
Então, não me diga como quer que ele seja apertado aqui ou ali. Deixe-me fazer um terno. E então ele usou sua imaginação para executar um terno. Ele teve que ser imaginado antes mesmo de começar a cortar o tecido, e então ele produziu o que antes era apenas imaginado. Este edifício foi apenas imaginado e depois se tornou realidade. Não se pode impedir um homem de imaginar. Portanto, que ninguém lhe diga que um homem pode, de alguma forma, escravizar o mundo, porque ele não pode impedir os homens de imaginar. Ele pode ter a alegria, por alguns anos, de ser o tirano dos tiranos, como um Hitler, como um Stalin. Eles eram os tiranos, mas ele só pode assustá-los para que o aceitem como seu líder. No minuto em que deixaram de ter medo dele, ele ficou com medo. Ele só poderia ser um tirano enquanto pudesse assustar as pessoas. No minuto em que as pessoas não têm medo, você não pode assustá-las, então, não pode escravizá-las. Pois você é um pai e, se você é um pai, deve haver um filho testemunhando sua paternidade. Portanto, deve haver o resultado da experiência, e Davi é o resultado, o filho testemunhando a experiência que você, como pai, teve. E tudo isso se desenrola dentro de você. Agora, neste nível prático, você pode colocar isso à prova. Quer dizer que minha imaginação é realmente Deus e que todas as coisas são possíveis para Ele? Sim. Como posso testá-la? Bem, o que você quer? Essa é a primeira pergunta. O que você quer? E diga o que quer. Não sugira a ninguém o que eles devem querer, deixe que digam. Se estiver dentro do seu código de decência, então faça. Se você me disse que quer que este morra, então vá até outra pessoa. Você encontrará outros que rezarão com você, mas não venha até mim. Quero que este quebre o pescoço, que este quebre o pé, bem, não venha até mim. Não está dentro do meu código de ética. Se ele disse que quer ser rico, tudo bem, quero que saibam que está tudo bem. Coisas que eu sinto que não machucariam ninguém se você se tornasse isso, mas se você vai machucar alguém para realizar seu desejo, não venha até mim. Mas não posso negar um princípio, e vou lhe contar o princípio e deixá-lo à sua escolha e aos seus riscos. Então, você pode querer machucar alguém. Não posso negar que você poderia aplicá-lo para esse fim. Mas, no final, você descobrirá um dia que não foi outra pessoa que você machucou, foi a si mesmo, porque, em última análise, não há outro. Há apenas Deus e um Deus desempenhando todos os papéis. Então, se você quiser machucar alguém, no final, descobrirá que está, na verdade, machucando a si mesmo. Como nos é dito. E Jó orou por seus amigos, e seu próprio cativeiro foi levantado. Jó 42, 10. Quando ele se esqueceu de si mesmo em seu amor pelos amigos e sinceramente desejou que eles tivessem sucesso, e então entrou em um estado de empatia por eles, seu próprio cativeiro foi levantado. Ele se tornou 2 vezes mais rico, 2 vezes mais poderoso do que era antes dos horrores que experimentou. Então, o que devo fazer? Pois bem, diga-o você. Ao dizer isso, você me dá algo que eu posso construir. Quando eu ouço que você quer e é algo que eu realmente poderia querer para mim, então temos um objetivo. Eu direi, bem, agora diga-o você, e eu sei o que você quer, e presumirei que você o tem. Tentarei me persuadir, da melhor maneira possível, de que você me disse que o tem, e acreditarei na realidade deste ato imaginário. Este meu ato imaginário é Deus em ação, pois Deus é a minha imaginação e eu estou imaginando. Portanto, se eu imagino que você é o que gostaria de ser, isso é Deus em ação. Essa é a palavra de Deus, e a sua palavra não pode retornar a ele vazia, ela deve realizar aquilo para o qual ele a enviou e, de fato, dar fruto, para que ele saiba que a sua palavra é uma palavra fértil. Bem, se a minha imaginação é Deus, os meus atos imaginários são Deus em ação. Olhe para dentro da sala. Você vê algo nesta sala ou em todo o vasto mundo que não tenha sido imaginado primeiro? As roupas que você veste, as cadeiras em que se senta. Tudo neste mundo foi apenas imaginado e depois se tornou realidade. Os quadros na parede.
Tudo isso vem da imaginação do homem. Tudo bem, então ele primeiro imaginou. Meu alfaiate pegou um pedaço de tecido sem forma e, quando descobriu a cor que eu queria, disse: Você quer abotoamento simples ou abotoamento duplo? Abotoamento simples, tudo bem. Agora, deixe comigo, Neville, eu entendo mais de fazer ternos do que você. Então, não me diga como quer que ele seja apertado aqui ou ali. Deixe-me fazer um terno. E então ele usou sua imaginação para executar um terno. Ele teve que ser imaginado antes mesmo de começar a cortar o tecido, e então ele produziu o que antes era apenas imaginado. Este edifício foi apenas imaginado e depois se tornou realidade. Não se pode impedir um homem de imaginar. Portanto, que ninguém lhe diga que um homem pode, de alguma forma, escravizar o mundo, porque ele não pode impedir os homens de imaginar. Ele pode ter a alegria, por alguns anos, de ser o tirano dos tiranos, como um Hitler, como um Stalin. Eles eram os tiranos, mas ele só pode assustá-los para que o aceitem como seu líder. No minuto em que deixaram de ter medo dele, ele ficou com medo. Ele só poderia ser um tirano enquanto pudesse assustar as pessoas. No minuto em que as pessoas não têm medo, você não pode assustá-las, então, não pode escravizá-las. Agora, não temais, em toda a Escritura, não se turbe o vosso coração. João 14, 1. Não temas. Então, no minuto em que você ficar com medo, eles te pegaram. Se eu conseguir vender uma pasta de dente amanhã em uma campanha contra o medo, eu te peguei. Você vai comprá-la mesmo que seus dentes estejam caindo e continuar comprando e comprando porque eu posso te assustar e fazê-lo comprar. Bem, essa é a história do mundo. Assuste-os e você os terá. Seja um produto alimentício, algum cosmético ou qualquer outra coisa, basta assustá-los até a morte e você os terá. Toda a nossa economia é baseada no medo da guerra e no medo da paz. Você consegue imaginar isso, tendo um medo da paz? Bem, eles têm um medo da paz e o mercado cai muito porque é um medo da paz. Mas você deve assustá-los, você deve assustá-los. Bem, eu lhe digo, não tema. Se você puder perder todo o medo. Não importa se eles atirarem em você, não importa se eles cortarem sua cabeça, o que eles fizerem, se você puder perder todo o medo. Então, em nossa própria e maravilhosa imaginação, imagine o que você gostaria neste mundo, apesar do que parece ser, e se persistir nesse estado, você abalará o vasto mundo inteiro para que isso aconteça. Se fossem necessárias dezenas de milhares de pessoas para desempenhar o papel necessário para realizar seu ato imaginário e auxiliar em seu nascimento, elas o desempenharão sem saber que estão desempenhando esse papel. Você não precisa sair e apelar para elas, simplesmente permaneça fiel ao seu ato imaginário e todos neste mundo que puderem auxiliar em seu nascimento virão em auxílio desse ato imaginário. E elas são completamente estranhas para você. Você não precisa saber quem elas são. Podem ser homens que falam uma língua diferente. Mas elas farão nascer exatamente o que você imaginou se persistir no ato imaginário, porque é Deus em ação. Mas se você desistir, então você não sabe quem é Deus. Como lhe é dito nas Escrituras: A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Ela deve retornar a mim trazendo o fruto daquilo que eu pretendia quando a enviei. Bem, essa palavra é o seu ato imaginário. Então acredite em mim, o Jesus das Escrituras é o Jeová do Antigo Testamento, e o Jeová do Antigo e o Jesus do Novo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. E o Cristo do Novo é o Messias do Antigo, e a palavra significa simplesmente ungido, e o ungido é Davi. Davi está diante de você. E o mais estranho sobre isso é que quando você olha para ele a memória retorna. É tudo o retorno da memória. Então aqui está você neste século e aqui está alguém que supostamente viveu 1000 antes de Cristo. De repente, você sem nenhuma mudança de identidade está olhando para seu próprio filho. É o retorno da memória, como se você sofresse de uma longa amnésia.
Aqui ele está diante de você e você sabe que ele é seu filho e ele sabe que você é seu pai. Então, quando você o vê, significa simplesmente que você terminou o jogo. E você é como Paulo agora, você pode dizer: combati o bom combate, pois é um combate, e completei a corrida e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, 7. Bem, o que é a coroa da justiça? Ele disse: o filho é a honra do pai. Agora encontrei meu filho e ele é minha coroa, ele é minha honra. Não posso retornar a um estado mais exaltado do que aquele que deixei, a menos que leve comigo o resultado da minha jornada, e o resultado dessa jornada é Davi. Então, você recupera a soma total de todas as experiências do homem. Então, pegue todas as experiências dos homens e as funde em um grande todo, personifique esse todo, e você terá Davi. Então o mundo pode não acreditar. Que diferença faz? Deixe-os como estão, abençoe-os, sabendo que cada um deve passar pelos mesmos papéis. Assim, no final, ele perdoa todos os papéis. Não se pode condenar um papel quando você mesmo, como autor, o escreveu. Você escreveu a peça e, não encontrando ninguém para interpretá-la, você desceu, diversificou e interpretou todos os papéis. Então, você ressuscitou em unidade e retornou com o resultado de ter interpretado todos os papéis. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, há um ponto que eu gostaria de abordar esta noite, com base em uma carta que uma amiga me escreveu. Você a achará fascinante, baseada em alguns sonhos dela. Eu lhe disse, por experiência própria, que não existe morte, que você se encontra, quando os homens o chamam de morto, em um mundo terrestre como este. E você é sólido como é agora, jovem, não um bebê, com 20 anos de idade, mas em um mundo como este, travando uma luta e com medo da morte semelhantes aos que você tem medo da morte aqui. Mas, no que lhe diz respeito, você está vivo, tão vivo quanto está aqui e tão sólido quanto está aqui. Ela disse em sua carta para mim. Eu me vi em um sonho conversando com um amigo que eu conhecia bem, seu nome é Jack. Eu disse a Jack: bem, Jack, pensei que você tivesse morrido. Ele disse: não, foi minha esposa quem morreu. Então, em outro sonho, logo depois, ela se viu no mundo dos sonhos conversando com alguém que conhecia do ensino médio, um de seus amores, e eles estavam discutindo da mesma maneira adorável de sempre, relembrando, e parecia, ela colocou tudo em maiúscula, tão natural, tão normal. E, no entanto, eu sabia que não o via desde 1940. Mas, muitos anos atrás, minha mãe me escreveu dizendo que ele havia morrido. Agora, quando seus entes queridos partem deste mundo, para você eles estão mortos e para eles você está morto. Você não pode tocá-los, então eles estão mortos, não pode ouvi-los, não pode vê-los, então você viu o corpo cremado, um pouco de pó, e então, para você, eles estão mortos. Para eles, você está morto, porque eles sabem que estão vivos, e eles não podem vê-lo, não podem ouvi-lo, não podem tocá-lo, e então você está morto. E isso continua neste mundo da morte, este é o mundo da morte. É chamado de inferno nas Escrituras, até que você tenha a experiência da qual falei esta noite, até que você conheça Davi. Quando você conhece Davi, você é um dos ressuscitados e entra em uma uma era completamente diferente. Não me peça para descrevê-la, porque não há imagens na terra para descrever isso. É uma nova era, um mundo inteiramente novo, e você é o ressuscitado, um daqueles que vão compor o corpo do Senhor, porque você é o Senhor. Agora, alguma pergunta, por favor? Pergunta: essa ressurreição ou libertação pode ser vivenciada neste reino físico? Resposta: ela precisa ser vivenciada aqui. Todas as experiências sobrenaturais descritas no livro do Êxodo, todo o Antigo Testamento, aliás, mas veja o livro do Êxodo e suas experiências sobrenaturais precisam ser vivenciadas aqui, nesta era. Tendo sido vivenciadas, a era continua, mas aquele que a vivenciou se desprende desta era e entra naquela. Mas a era continua. Aquele que vivenciou as experiências
E todas as coisas do Antigo Testamento são apenas prenúncios, são prenúncios de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Mas são prenúncios. Quando você as tem, então você as compreende. Tudo se torna claro como cristal depois que você as vivencia. Você que vivenciou isso nesta era enquanto andava na Terra, um homem simples, um homem normal, sujeito a todas as fraquezas e limitações da Terra, agora é elevado a uma esfera completamente diferente. Quando você tira este corpo e o mundo o chama de morto, você morreu pela última vez. Todos, exceto os ressuscitados, são restaurados, instantaneamente restaurados, para continuar a jornada até que sejam ressuscitados. Pois só existe Deus, e Deus está desempenhando todos os papéis. Ele precisa desempenhar todos os papéis para trazer a soma, e a soma total de todos os papéis é Davi. Somente quando encontrar Davi ele poderá escapar do mundo da morte. Assim, no Salmo 89. Encontrei Davi, clama o Senhor, e ele me clama. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Ele encontra seu filho. Até que encontre seu filho, que é seu próprio poder criativo, ele não pode deixar este mundo. Pois ele é o poder criativo de Deus, a sabedoria de Deus. Ele encontra a soma total de todas as suas experiências reunidas e personificadas no jovem chamado Davi. Pergunta inaudível. Resposta. Você continuará neste mundo, seja você conhecido nesta ou em outra seção do tempo. Existem apenas seções do tempo. A peça tem um começo e um fim, mas se repete. Não é linear, é como o livro de Eclesiastes, onde tudo é circular. Vá a uma peça hoje à noite e vá à mesma peça amanhã à noite, e a peça se repete. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. Só porque não posso tocar aqueles que partiram, não significa que o mundo tenha acabado naquele momento em que partiram. Eles estão simplesmente em outra seção do tempo. Pergunta. É possível que uma pessoa saiba quando encontrou Davi? Resposta. Você não pode perder. Quando vê, jamais poderá esquecer na eternidade, porque você sabe o que deve encontrar antes mesmo de zarpar, e quando isso acontece, é como se a memória retornasse. Ninguém lhe diz que ele é Davi, você sabe, assim como ninguém precisa lhe dizer o nome do seu filho. Se você conheceu seu filho e viveu com ele e ele estava perdido, quando você o encontrou, ele não lhe perguntou quem você é, meu filho. Você sabe que encontrou seu filho. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. E assim, Davi, quando você o encontra. A emoção de conhecê-lo vem com uma explosão terrível em sua cabeça após a ressurreição. Você se encontra primeiro ressuscitado e nascido do alto, e então 139 dias depois, com base nas Escrituras, você encontra Davi. Então, 123 dias depois, seu corpo espiritual é dividido de cima a baixo, e então, como uma serpente, você, o Filho do Homem, ascende como uma serpente de fogo ao seu crânio. Então, 998 dias depois, completando um círculo de 1260 dias, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, desce sobre você. Você estende a mão para receber a sua descida, que é a pomba, e ele o cobre de amor, beijando-o por todo o rosto, cabeça e pescoço. E enquanto ele ainda o cobre de carinho, a visão chega ao fim. Boa noite. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos áudios para seus familiares e amigos. Inscrevam-se no canal, e se quiserem apoiar meu trabalho, é só clicar em assinar e fazer parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.